Saudações, viajantes pelas eras. Hoje voltaremos aos primórdios da civilização humana, a um tempo em que o homem ainda aprendia a dominar os rios, construir cidades e dar nome às estrelas. Muito antes de Roma ou do Egito, antes mesmo de Atenas sonhar com filosofia, já existia uma terra fértil entre dois grandes rios, o Eufrates e o Tigre. Os antigos a chamavam de Mesopotâmia, a terra entre os rios. E foi ali, há quase 4.000 anos, que nasceu algo maior do que impérios. Nasceu a ideia de justiça. Imagine um vale imenso, cercado por desertos e montanhas. Ali, as cheias dos rios traziam vida a um solo fértil, onde aldeias se erguiam como pequenas estrelas na poeira do tempo. Essas aldeias deram origem às primeiras cidades da humanidade: Uruk, Ur, Lagash, Nippur e, mais tarde, a magnífica Babilônia. A Mesopotâmia não era apenas um lugar, era um verdadeiro laboratório da civilização. Foi ali que o homem inventou a escrita cuneiforme, o arado, o calendário lunar e até mesmo os primeiros códigos de leis. Cada pedra, cada tijolo de barro parecia sussurrar o início da ordem humana que conhecemos hoje. Mas essa terra também era um campo de batalha. Os reinos sumérios, acádios e assírios lutavam sem descanso pela supremacia. E foi em meio a esse turbilhão de sangue e areia que surgiu um rei destinado a mudar para sempre o rumo da história: Hammurabi de Babilônia. Quando Sin-Muballit adoeceu, entregou o trono a seu filho, o jovem Hammurabi. Por volta de 1792 a.C., Hammurabi então ascendeu ao trono da jovem cidade-estado da Babilônia. Naquele tempo, à sua volta, a Mesopotâmia era um tabuleiro de reinos rivais. Larsa, Mari, Eshnuna, Assíria, todos lutavam pelo domínio dos rios sagrados. Mas Hammurabi não era um governante comum. Ele era um estrategista brilhante, um diplomata habilidoso e um visionário. Um homem que compreendia que o poder verdadeiro não se mantém apenas pela espada, mas pela força da lei. Durante 4 décadas, ele trabalhou incansavelmente para unificar a Mesopotâmia sob seu domínio. Hammurabi lutou com mais astúcia que força. Fez alianças com os reis de Mari e Larsa, e quando estes se enfraqueceram, tomou-lhes as coroas. Marchou sobre Eshnuna como um trovão vindo do deserto, e quando o pó assentou, a Babilônia dominava o Vale dos Rios. Nenhum exército resistiu à sua estratégia. Nenhum rei escapou de sua diplomacia. E quando Larsa, o último bastião sumério, caiu sob sua espada, o mundo antigo se calou. Pela primeira vez então, desde os tempos de Sargão, toda a terra entre o Tigre e o Eufrates ajoelhou-se diante de um só nome: Hammurabi. Com isso, Hammurabi expandiu fronteiras, fortaleceu seus exércitos e construiu templos imponentes dedicados aos deuses. Assim nascia um império e um nome que o tempo jamais apagaria: Babilônia. Mas a sua maior conquista não foi militar, foi moral. Porque Hammurabi acreditava que um império só se torna duradouro quando há justiça entre os homens. Certa manhã, nos templos de pedra da Babilônia, Hammurabi ordenou que seus escribas registrassem algo nunca antes visto: um conjunto completo de leis, gravadas em uma grande estela de diorito negro, uma rocha escolhida para resistir aos séculos. No topo dessa estela, ele se fez retratar diante de Shamash, o deus do sol e da justiça, recebendo dele a autoridade divina para governar. E logo abaixo, em 282 artigos detalhados, estava o Código de Hammurabi. Este era o primeiro código legal completo da história da humanidade. Cada símbolo cuneiforme gravado naquela rocha marcava o início de uma nova era, uma era em que o poder absoluto do rei se submeteria à lei escrita. Entre suas linhas estavam os princípios que ecoariam até os dias de hoje, como a famosa frase: para que o forte não oprima o fraco, para que a justiça brilhe na terra.
As leis de Hammurabi abrangiam todos os aspectos da vida cotidiana: comércio, família, trabalho, religião e, claro, as punições. Elas determinavam o valor de uma casa, o preço de um boi, a herança de um filho e a pena para um ladrão. Mas o que mais chamava a atenção era o seu rigor e o seu senso de equilíbrio, representados pela famosa lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Para nós hoje, isso pode soar brutal, mas para aquele tempo foi um passo civilizatório gigantesco. Em vez da vingança pessoal e sem limites, Hammurabi estabeleceu a proporção. A punição deveria ser equivalente ao dano causado. Era o nascimento do conceito de justiça proporcional. E o código não era apenas sobre castigo, ele também protegia os pobres, as viúvas e os órfãos, e regulava o comportamento dos juízes para evitar a corrupção. Foi, de certa forma, o primeiro grande esforço humano para transformar o poder bruto em responsabilidade moral. Sob o reinado de Hammurabi, Babilônia floresceu como nunca antes. Tornou-se o coração pulsante da Mesopotâmia. Suas muralhas imponentes cercavam templos grandiosos, jardins suspensos e mercados repletos de vida. Comerciantes vindos da Síria, do Egito e da Anatólia trocavam metais, tecidos e especiarias, transformando a cidade em um centro cosmopolita. Nas escolas, os escribas aprendiam a complexa arte da escrita, e a estela do rei era estudada como um texto sagrado. Para os babilônios, Hammurabi era mais do que um homem. Era o pastor do povo, escolhido pelos deuses para trazer ordem ao caos. Sua imagem foi gravada em selos, moedas e em orações. E sua voz ecoava nos tribunais, onde juízes recitavam as leis diante dos cidadãos. Mas, como todo império, a Babilônia também enfrentou o inevitável peso do tempo. Após a morte de Hammurabi, por volta de 1750 a.C., o reino começou a se fragmentar. Outros povos, como os hititas e os assírios, invadiram suas terras e a glória de seu império começou a desvanecer. Ainda assim, o nome de Hammurabi e o seu legado jamais desapareceram. Milênios depois, no início do século XX, arqueólogos franceses encontrariam sua estela em ruínas, mas incrivelmente intacta, silenciosa e eterna. E ao decifrá-la, perceberam que aquele código não era apenas uma coleção de regras antigas, mas sim um verdadeiro manifesto da civilização. A ideia de que todos, do escravo ao rei, estão sujeitos à lei. A noção de que a justiça é a base da ordem social. E o princípio de que o poder precisa de limites. Esses são os pilares que moldaram o direito romano, a lei mosaica e até mesmo as constituições modernas que governam nossas vidas hoje. Hammurabi foi o primeiro governante a compreender que a verdadeira autoridade vem do equilíbrio entre o poder e a justiça. E essa lição ainda ecoa nas salas de tribunal, nas leis dos povos e nas consciências humanas. Hoje, ao olharmos para o nosso mundo, ainda vemos impérios que se erguem e caem, leis que se distorcem e líderes que tentam governar sem justiça. Mas o legado de Hammurabi permanece como uma lembrança poderosa, a de que a civilização não é feita apenas de cidades e conquistas militares, mas de princípios duradouros. Lá, entre os rios Eufrates e Tigre, a humanidade deu seus primeiros passos rumo à ordem, à ética e à compaixão. E talvez, em cada tribunal moderno, em cada ato de justiça, ainda ecoe a voz daquele rei que ousou escrever na pedra o destino dos homens. E assim, Viajantes do Tempo termina a história de Hammurabi, o rei que construiu um império com palavras gravadas na rocha, não com a espada. Porque a força dos homens passa, mas as leis, quando nascem da sabedoria, não acabam. Elas atravessam milênios.
Muito obrigado por embarcar nessa viagem no tempo com a gente. Deixe aqui nos comentários se você já sabia dessa influência sobre a história do direito que vinha de Hammurabi. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima viagem pelas eras.